Olha aí, pessoal, estamos perto de completar o primeiro ano do mandato do governo Javier Milei e a gente já começa a se perguntar, vai começar o segundo ano desse mandato, o que nós podemos esperar da Argentina? Eu tenho as minhas expectativas, mas eu vou repercutir aqui as expectativas da grande mídia, que você sabe a cobertura que eles fazem do Milei. Aquela cobertura isenta, aquela cobertura muito bem fundamentada em princípios econômicos. Só que não, né? Você sabe como é que o pessoal lida com essa história aqui. O pessoal do Infomoney, razoavelmente bem, né? Assim, com algum grau de honestidade, ainda dá para peneirar uma honestidade nesse meio. Agora a Folha de São Paulo, realmente, né? Tá aqui, ó. Presidente ultraliberal, caramba, ultraliberal, ultralibertária, aquela coisa assim, mega, hiper, blaster liberal, né? É o padrão que a gente já conhece muito bem. E eles colocam aqui que não tem colchão social nesse governo, então o avanço macroeconômico do Milei ampliou a desigualdade na Argentina, né? A Argentina cresceu aí, a desigualdade cresceu na Argentina. Primeiro de tudo, se a desigualdade cresceu, não foi por culpa do governo, aqui eles estão sendo desonestos, né? Milei ampliou a desigualdade, né? O avanço macroeconômico dele não foi por causa disso. Isso é um problema que já vinha acontecendo. E segundo ponto, que se dane a desigualdade, o importante é a pobreza, que está muito alta sim na Argentina, mas tende a ser melhorada, ter índices diminuindo nos próximos meses, nos próximos anos, a depender de como o atual projeto econômico for mantido. Tem algumas dúvidas a esse respeito, para onde que o Milei vai agora, já fez um monte de coisas, mas o fato dele ter acertado tanto nesse primeiro ano de mandato dele, mais ou menos nos dá a certeza de que ele vai continuar acertando daqui para frente, está cercado de pessoas muito competentes, sem dúvidas, e tem o apoio crescente da população argentina para suas mudanças. E olha só, mais uma notícia muito boa, formidável, o Banco Central da Argentina reduziu a taxa de juros de novo de 35% para 32%. É um patamar alto ainda, mas, caramba, olha, o Brasil está caminhando para 12% de taxa de juros, subindo, com gente imaginando que a taxa vai chegar, a Selic, até uns 15%. E a taxa da Argentina caindo consideravelmente, mês após mês. Rapaz, gente, daqui a pouco a gente vai estar empatado com a Argentina. Olha só a situação que nós estamos. Vamos conversar sobre todas essas perspectivas, então? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o primeiro ano aqui da Argentina tá cheio de vitórias econômicas, de coisas importantes, os fundamentos, o alicerce, e é assim que a coisa funciona. Não tem como você falar que uma casa é bonita olhando só para os fundamentos dela, olhando o alicerce ali e falar, nossa, essa casa linda, maravilhosa, né? Não, tem muita coisa a ser construída ainda, vai ter as paredes, o teto, a pintura, o acabamento, toda a questão do revestimento, enfim. Mas se não tiver a estrutura, não tiver o fundamento, você não tem casa nenhuma, ela não vai durar, não vai resistir no tempo. Então o que o Milei está fazendo hoje é estruturando a casa, fazendo um bom alicerce, coisa que a Argentina não tinha, e é a raiz dos problemas que afligem os argentinos até hoje e por muitos e muitos anos. Então, isso ainda não aparece, não salta aos olhos. Se você entende de economia, alguma coisa que seja, você consegue perceber. Assim como quem entende de engenharia, olhando ali para um alicerce, olhando para um fundamento, já consegue saber se aquela vai ser uma boa casa ou não, né? O que temos de positivo no alicerce da economia argentina nesse primeiro ano do Milei? Temos coisas aqui como contas públicas enxugadas, inflação descendente, balança comercial positiva, uma maior quantidade de reservas em dólares e um câmbio controlado. Mas temos aqueles problemas que nós conhecemos que não são causados pelo atual governo. A população na pobreza, né? Metade da população na pobreza, aumento da desigualdade, desemprego, né? Queda econômica, isso tudo é consequência dos problemas que estavam sendo mantidos, né, debaixo do tapete por décadas pelo kirchnerismo.
Essa é a verdade. Agora, tudo que o Milei fez de positivo foi feito neste ano, não foi feito antes. Não teve esforço nenhum do governo anterior para controlar as contas públicas. Não teve esforço nenhum do governo anterior para manter a inflação estável. É o Milei que tem feito isso. Então note que o que tem de negativo atualmente na Argentina não é responsabilidade do Milei, não é o avanço macroeconômico que ampliou a desigualdade, não. Isso era inevitável dado o cenário. O que não era inevitável é a correção econômica. Isso precisou ser feito pelo Milei e pelo governo dele, com excelentes resultados, conforme nós temos visto, né? Então tem três temas principais econômicos que vão certamente ser abordados nesse próximo ano de governo Milei e que serão muito relevantes para o futuro econômico do país. Primeiro aqui é o controle cambial, o cepo, né? O tal do cepo, que é um grande problema argentino, que é uma intervenção estatal feita para controlar problemas econômicos causados pelo Estado, como sempre acontece. Isso foi imposto lá em 2011, é aquele tipo de programa temporário de governo que o Milton Friedman nos falou, que não tem nada mais duradouro do que isso. Então o troço tem aí 13, 14 anos de vigência e continua, né? Que é a restrição de compra de dólares por pessoas, para evitar uma fuga para o dólar, né? Uma fuga para o dólar e fuga de dólares do país também para manter a quantidade ali, né? Então, qual que é a situação, qual que é o ponto em questão, né? Não se sabe ainda se o governo vai abrir mão disso neste momento, porque é importante liberar a economia e o governo, sem dúvidas, quer fazer de fato, uma liberação maior da economia. O grande ponto é o seguinte, né? A quantidade de dinheiro, de dólares em reserva na Argentina. Hoje o país aqui tem 31 bilhões de reais. O FMI estima que a Argentina precisa de 47 bilhões de reais. E aí, liberando o cepo nesse momento, vai haver uma fuga de capitais, de dólares do país? Ou o pessoal vai continuar mandando dinheiro para lá? O que a gente sabe neste momento aqui é da taxa de juros, né? Qual que é o ponto? A taxa de juros está caindo, só que a quantidade de dólares em reserva tem aumentado. Então, talvez esse aumento se deva mais à confiança na economia, no futuro da confiança da economia argentina, do que, de fato, na busca por uma taxa de juros relevante e interessante. Talvez não seja um problema liberar isso nesse momento, mas vai ser um debate político, sem dúvidas, que o Milei vai ter que considerar. Tem a questão aqui das eleições parlamentares, né? É um ponto que estava meio que passando despercebido, só que no ano que vem tem eleições parlamentares. Hoje, o Congresso não é plenamente favorável ao Milei e a expectativa é o que o povo argentino vai escolher para o próximo ano. Um Congresso mais alinhado com o Milei, um Congresso que busca pela liberdade econômica, pela reconstrução do país, ou um Congresso kirchnerista, esquerdista, peronista, o que quer que seja, que vai infernizar mais a vida do Milei. Ele tem uma popularidade em alta, essa é a verdade, e isso pode com certeza ser muito importante nesse sentido aí, né? Agora, como que as coisas vão acontecer, só na hora para saber. Isso é sempre uma caixinha de surpresa, sem dúvidas, né? E tem também um problema aqui de setores econômicos que precisam ainda se restabelecer, mas isso aqui realmente é uma questão de tempo. Os problemas sociais, olha o tipo de foto que o pessoal da Folha de São Paulo coloca, né? A casa da senhora aqui, né? Mora numa favela argentina, primeiro de tudo, né? Pessoal passando aqui por umas vielas, parece coisa de favela latino-americana mesmo, né? Mas eles até colocam isso aqui, até falam desse ponto, só que isso aqui não foi o Milei que causou. Para que colocar no título esse tipo de coisa aqui e trazer essas fotos que obviamente não refletem, né, uma realidade que o Milei impôs ao país? Esse pessoal já estava vivendo nessa favela antes, já é um problema econômico de muitos tempos, e eu falo novamente aqui, desigualdade não é o problema é a pobreza. O que importa se os ricos estão ficando mais ricos, desde que os pobres fiquem mais ricos também? Isso que é importante, todo mundo enriquecendo. Se a distância vai aumentar ou não, que se dane. Desigualdade é papo de invejoso. Essa é a verdade. Eu me preocupo com a pobreza. O grande problema hoje da Argentina, para mim, é a pobreza, né? O quanto que o povo argentino tem que se sujeitar
a correção econômica necessária, porque se não fizerem isso agora, lá na frente, né, se hoje temos 50% da população abaixo da linha da pobreza na Argentina, se nada fosse feito agora, daqui a 5 anos nós teríamos 70% abaixo da linha da miséria. Nós teríamos Cuba, nós teríamos Venezuela na Argentina. Então, é um sacrifício que tem que ser feito, é triste, é claro, é sofrido. O povo argentino tem enfrentado isso com dignidade, com coragem. Isso aí tem que ser mencionado. E a verdade é, em algum momento vai haver a reversão desse cenário. Já no ano que vem? Tomara que sim, mas talvez não seja. Eu já falei isso aqui no canal, não fico enganando ninguém. Talvez 4 anos de mandato não sejam suficientes para corrigir décadas de socialismo. O importante é que o Milei tem feito as coisas da forma certa, e tá aí mais um corte na taxa de juros, estava em 35% antes, caiu para 32%, né? 8ª redução desde que o Milei assumiu o cargo, ou seja, realmente é algo planejado, estruturado e que tem dado resultados. Olha só, o governo aqui tem conseguido fazer isso com frequência sem aumentar a inflação, cortando taxa de juros sem aumentar a inflação, sem aumentar a fuga de capitais e, principalmente, uma taxa de juros menor pressiona menos a dívida pública. Se o governo já tem superávites hoje, como tem tido superávit depois de pagar os juros, vai ter mais ainda, porque os juros serão cada vez menores. Excelente notícia, um ótimo patamar para começar o segundo ano do mandato do Milei. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.